Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Renato e hoje nós vamos conversar um pouco sobre o processo de descolonização do continente africano, no nosso caso específico, Angola. Mas antes de nos aprofundarmos, nós vamos trabalhar um pouco algumas questões conceituais que poderão contribuir para o melhor entendimento da nossa conversa. O primeiro ponto que nós vamos trabalhar agora é sobre descolonização, que é um processo longo, é um processo gradativo em que as colônias adquirem ou elas recuperam a sua independência. E esse processo de descolonização geralmente é antecedido por conflitos armados, por conflitos bélicos. Mas vejam só, eu coloquei geralmente grifado em vermelho, até mesmo para a gente parar para pensar que nós tivemos outras vias que não necessariamente pegaram em armas, que não necessariamente lutaram para ganhar a sua independência. Lembrando sempre que nós estamos trabalhando sobre o processo de descolonização e não no pós-independência. Beleza? O próximo ponto que nós podemos conversar é sobre o próprio continente africano. A África ela é formada por uma centenas de grupos étnicos, religiosos, culturais e linguísticos, e esses grupos eles foram sendo explorados e desestruturados ao longo da sua história. E essa desestruturação ela foi acentuada com o advento da escravidão, em que seus homens, mulheres, crianças e idosos foram retirados do continente africano para serem comercializados, notadamente nas colônias americanas. Beleza? O outro ponto que nós podemos chamar a atenção é que no final do século XIX, esse processo de desestruturação, esse processo de fragmentação, ele foi acentuado com o início de novas políticas de colonização, o chamado neocolonialismo ou imperialismo. Nós podemos trabalhar com essas duas expressões, imperialismo e neocolonialismo, que foi quando as potências europeias começaram a interferir diretamente no continente africano. As potências europeias, elas dividiram o continente africano, os territórios da África de acordo com seus próprios interesses, não levando em consideração esses grupos étnicos, esses grupos religiosos ou culturais que nós havíamos comentado ainda há pouco. Um exemplo disso, por exemplo, é o antigo Reino do Congo, que era um reino estruturado, era um reino centralizado, em que ele foi dividido em três grandes regiões, que ficaram sendo a República do Congo, República Democrática do Congo e Angola. Essa divisão ela nos lembra aquela velha história de dividir para dominar. Eles dividiram, as potências europeias dividiram esse reino porque não era interessante, no ponto de vista europeu, que esse reino continuasse unificado. Beleza? Olhando dentro desses conceitos, fica muito fácil da gente entender todo esse processo que vai desencadear na descolonização, que vai desencadear também nesses conflitos do pós-independência. Mas dando continuidade, nós precisamos parar para pensar também no contexto histórico em que ocorreu esse processo de descolonização, porque nada acontece por acaso. Sempre há um antes, um durante e um depois. E o primeiro ponto que nós podemos trazer aqui para vocês é o pós-guerra, é o pós-segunda guerra, onde nós podemos observar um enfraquecimento político, um enfraquecimento militar e econômico da Europa. Por exemplo, a Inglaterra foi bombardeada, a França foi ocupada, a Bélgica também foi ocupada, ou seja, são grandes potências colonizadoras que possuíam território no continente africano. E no pós-Segunda Guerra, essas potências europeias elas saem profundamente enfraquecidas. O outro ponto interessante que nos chama a atenção é a opinião pública que vai vir junto, por exemplo, com a criação da Organização das Nações Unidas, com a Carta da ONU, em que ela fala que cada povo tem direito de se autogovernar, cada povo tem direito de se reconhecer em um grupo religioso, em um grupo cultural. Outro ponto interessante é o surgimento dos movimentos nacionalistas que virão depois da Segunda Guerra Mundial. Nós podemos chamar a atenção para dois movimentos interessantes, que um é o pan-arabismo, que conversa com diversos países, com diversos territórios africanos que tinha a cultura árabe e a religião islâmica. Mas nós também temos o pan
africanismo, que defendia a independência do continente africano, que defendia uma união política, uma união nacional de todos esses territórios para a formação de uma grande África. E o outro ponto interessante é até mesmo o contexto da Guerra Fria. De um lado, nós temos os Estados Unidos levantando a bandeira do capitalismo, levantando a bandeira do liberalismo econômico, e do outro lado, nós temos a União Soviética levantando a bandeira do socialismo. Olhando para esses dois pontos, olhando para o contexto da Guerra Fria, nós podemos voltar mais uma vez e olhar para o continente europeu e entender esse enfraquecimento político do continente europeu. Uma vez que a política era emanada da Europa, agora ela é fragmentada, ora para o leste europeu, onde está a União Soviética, ora para o outro lado do continente, outro lado do Atlântico, onde estão os Estados Unidos levantando a bandeira do capitalismo, levantando a bandeira do liberalismo econômico. Esse é o contexto histórico que vai nos ajudar a entender todo esse processo de descolonização do continente africano. Beleza? Até trouxe agora para vocês a frase Guerra e Paz, que é o nome de um livro de um escritor muito famoso, mas que para a gente exemplifica muito bem o que ocorreu nesse processo de descolonização, porque nem, como eu havia dito, nós tivemos conflitos armados, mas nós tivemos uma via pacífica que eu vou até comentar mais adiante. Mas nesses conflitos armados, Portugal foi o país europeu que mais guerreou, que abriu frentes de conflito com vários de seus territórios. Até o final, Portugal negou-se a sentar, a dialogar e conceder uma independência a seus antigos territórios. Para entender isso, nós temos que abrir um parênteses e novamente pegar o contexto histórico em que Portugal está inserido. O que está acontecendo em Portugal para que eles possam negar, para que eles possam guerrear, para que eles abrissem frentes de batalha com quase a totalidade de todos os seus territórios. Mais uma vez, nós temos que abrir um parênteses e dar uma olhada em Portugal para entender o que está acontecendo lá. Portugal, desde a segunda década do século XX, vive sob um regime militar. E logo no início da ditadura militar portuguesa, há uma reorganização da administração de seus estados ultramarinos, da administração de seus territórios, de suas colônias. Esse ato colonial, ele reafirma a missão civilizadora do povo português, ele reafirma a missão de expandir a fé cristã por essas possessões de Portugal, mas ele também acaba limitando, ele põe fim a pouquíssima margem que esses territórios possuíam de uma liberdade financeira, de uma liberdade administrativa. A partir desse ato colonial, toda a administração desses territórios passa única e exclusiva para a mão do Estado português. E a pá de cal, ela vai vir na década de 30, quando cria-se um Estado Novo, quando Antônio de Augusto Salazar dá um golpe dentro da própria ditadura e ele cria um Estado Novo, que por vezes também é conhecido como salazarismo. Esse Estado Novo, ele tem as mesmas características do Estado Novo que ocorreu aqui no Brasil. É um Estado Novo fascista, é um Estado Novo que persegue, que tortura, que censura, que cria uma ideologia própria, geralmente a seu próprio favor. E esse Estado Novo português, ele foi um Estado muito longo. Se nós observarmos, ele foi desde a década de 30 até meados da década de 1970. Olhando para esse cenário, você consegue entender por que Portugal negou-se desde o início a conceder a independência de uma forma pacífica para os seus antigos territórios. E o território que mais lutou pela sua independência foi o território de Angola. E por sua vez, Portugal ele negou-se desde o início a conceder a independência a esse território. Por quê? Angola era praticamente a joia da coroa de Portugal. Lá tinha as principais potencialidades econômicas, tinha mercado consumidor. Angola é rica em diamantes, é rica em petróleo, é rico em terras férteis, ou seja, Angola ela atendia às necessidades do governo português.
Vale lembrar mais uma vez que Portugal era um estado atrasado, era um estado agrário e suas poucas produções industriais elas eram escoadas para os seus territórios. E o território que mais consumia toda essa produção era Angola, ou seja, Angola ela tinha essas potencialidades econômicas que chamava muita atenção do governo português. Com essa recusa do Estado em conceder uma independência pela via pacífica de uma forma organizada, os angolanos eles abrem agora uma guerra de independência. E essa guerra de independência ela é pautada, ela é influenciada por esses movimentos nacionalistas. Lembra dos movimentos nacionalistas que eu havia comentado lá atrás? Agora, esses movimentos nacionalistas, eles recebem uma influência muito grande de movimentos marxistas e leninistas ou movimentos capitalistas. Nós temos três grandes movimentos, por exemplo, o Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, Frente Nacional de Libertação de Angola, FNLA, União Nacional de Independência Total de Angola, UNITA. Esses dois últimos eu coloquei em azul porque eles recebem uma influência direta dos Estados Unidos e também da África do Sul. E o MPLA recebe influência da União Soviética, de China, de Cuba. Cuba tem um papel muito importante nesse processo de guerra de independência e também no processo de pós-independência. Mas vale a pena lembrar mais uma vez de que a nossa conversa agora é sobre o processo de descolonização, sobre o processo de independência do território angolano, ok? Mais uma vez, para entender o desenrolar dessa guerra de independência em Angola, nós temos que abrir novamente um parênteses, olhar para Portugal e entender o que está acontecendo em Portugal, porque os fatos que ocorrem lá, eles irão incidir diretamente nessa guerra de independência. Em Portugal, nós temos a Revolução dos Cravos, onde os militares de baixa patente, eles conseguem derrubar o Estado Novo Português, eles conseguem derrubar o Estado fascista português que vigora desde a década de 30 e mudar aquela ideologia, a ideologia de uma grande potência colonizadora. O governo que toma posse logo após a Revolução dos Cravos, ele começa a abrir diálogos com todos os seus territórios para conceder a independência. Mas vejam só, essa concessão de independência ela foi antecedida de fortes conflitos sociais nos territórios. Beleza? A gente nunca pode esquecer disso. A Revolução dos Cravos ela veio até mesmo pela, não vou dizer incapacidade, mas pela insatisfação da população de Portugal, pela insatisfação dos militares portugueses com o desenrolar dos conflitos no continente africano. Beleza? Agora, logo após a Revolução dos Cravos, quem proclama a independência em Angola é Agostinho Neto, que nos trouxe essa frase logo em seguida, diante de África e do mundo, proclama a independência de Angola. Agostinho Neto era presidente do Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA. Esse movimento, aquilo que eu falei para vocês lá atrás, esse movimento ele era patrocinado, ele era influenciado pela União Soviética, ele era influenciado por Cuba. Vale a pena a gente parar para pensar nesse contexto da Guerra Fria, que o continente africano ele foi o cenário cruel onde as ideologias tanto da União Soviética quanto dos Estados Unidos, essas ideologias encontraram um terreno fértil muito grande, porque o continente africano ele foi disputado por várias ideologias políticas que queriam que áreas de influência. No caso de Angola, o MPLA, influenciado pela União Soviética com o apoio de Cuba, ele acaba saindo vitorioso nesse processo de independência. Por que ele sai vitorioso? Porque ele controlava, além da capital, Luanda, ele controlava diversas áreas do território angolano. Beleza? Então, pessoal, até agora nós vimos esse processo de descolonização de Angola, mas é sempre bom a gente abrir um parênteses e verificar como é que foi feito em outros territórios africanos. Agora, por exemplo, até invertiu que antes era guerra e paz, agora eu coloquei paz e guerra, até mesmo para a gente parar para pensar nessa via pacífica. A via pacífica
ela foi uma vertente nesse processo de descolonização muito utilizada pela Inglaterra e pela França, em que a administração desses territórios ela foi sendo paulatinamente transferida para os africanos. É claro, sobre a tutela e sobre a supervisão de técnicos europeus. E essa transferência do poder para os africanos, ela caiu sobre uma elite determinada, uma elite escolhida, uma elite local escolhida em detrimento a outras elites. Aí, meu povo, começa a treta que vai ocorrer nesse pós-independência. Lembra que eu falei para vocês lá atrás que o continente africano ele era recheado, ele era dominado por grupos étnicos, grupos religiosos, grupos linguísticos, grupos culturais? Agora, como é que faz para escolher uma única elite dentre essa diversidade muito grande que compõe o continente africano? Você parando para imaginar, parando para analisar nessa escolha de uma elite A em detrimento às outras elites, você começa a parar para pensar que isso não vai dar certo. Daqui a pouco, no pós-independência, que pode ser um assunto para a próxima aula da gente, mas nesse pós-independência, vários grupos religiosos, grupos culturais, outros grupos de elite irão começar a contestar o poder concedido a uma elite A em relação a uma elite B. Dando mais uma pincelada até mesmo para a gente entender como é que ficou nesse pós-independência, esse pós-independência ela trouxe uma dependência econômica, uma dependência tecnológica muito grande, porque as nações europeias elas não tinham interesse de desenvolver o continente africano. O interesse no continente africano era em mercado consumidor, era em matérias-primas. Apenas isso. E logo em seguida nós começamos a perceber também uma série de conflitos sociais, conflitos étnicos, conflitos religiosos, até mesmo por conta daquilo que eu havia comentado com vocês e que eu já falei algumas vezes. Você escolhe uma elite A para gerir, para administrar o território em detrimento a outros grupos étnicos. Então, quando você tem conflitos sociais, você acaba causando o quê? Uma instabilidade política. E quando você tem uma instabilidade política, você tem o quê? Golpes de Estado. Nesse pós-independência, a África sofre uma série de golpes de Estado. E se hoje você olhar para o continente africano, com certeza vocês vão conseguir identificar, no mínimo, meia dúzia de conflitos armados que ainda conseguem persistir, que ainda conseguem resistir no continente africano. É claro que eles herdaram todos esses conflitos sociais, esses conflitos religiosos, culturais, linguísticos, étnicos, mas toda essa herança ainda recebe outras influências. Por exemplo, a ausência do Estado, a incapacidade do Estado em levar desenvolvimento a uma região A do que uma região B. Nós temos interesses que extrapolam as fronteiras do continente africano, como interesse da indústria bélica, como interesse por diamantes, petróleos, enfim. Tem uma série de circunstâncias que nos ajudam a compreender por que ainda continuam a haver conflitos bélicos, conflitos armados no continente africano. Beleza? Pessoal, esse foi o nosso encontro de hoje. Espero que tenha sido interessante para todo mundo. Eu tentei trazer tanto o processo de descolonização do continente, no nosso caso específico Angola, mas eu achei interessante também trazer uma via pacífica, esse pós-independência, até mesmo para um termo comparativo e um gancho para uma próxima aula, para um próximo encontro da gente. Beleza? Valeu, pessoal, pela companhia. Até a próxima. Tchau, tchau.